Então, eu gostaria de convidá-los a abrir suas Bíblias em Colossenses, capítulo 2. E é um texto que eu e minha família estamos meditando nessa semana. E o Senhor falou grandemente conosco ontem, no nosso culto familiar. E eu senti a direção do Espírito de compartilhar com vocês sobre esse texto, sobre essa palavra maravilhosa do Senhor. Amém? Colossenses, capítulo 2. Versículos do 6 ao 8. Então vamos lá. Na minha versão NVI diz assim: Portanto, assim como vocês receberam Cristo Jesus, o Senhor, continuem a viver nele, enraizados e edificados nele, firmados na fé, como foram ensinados, transbordando de gratidão. Tenham cuidado para que ninguém os escravize a filosofias vãs e enganosas, que se fundamentam nas tradições humanas e nos princípios elementares deste mundo e não... Que forte essa palavra, né? Uma bênção. Eu louvo muito a Deus. Gostaria agora de agradecer ao Senhor, fazendo uma breve oração para nós iniciarmos então a nossa meditação. Amém? Senhor, muito obrigada por essa palavra abençoada, maravilhosa, que o Senhor falou conosco tão profundamente na noite de ontem e continuou falando comigo no dia de hoje. E de cada um dos que estão aqui, Pai, nessa live, cada um dos que vão assistir posteriormente, que o Senhor, Pai, possa ministrar algo maravilhoso, algo bom, algo novo na vida de cada um. Pai, eu te peço, Pai, te agradeço e te louvo, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Olha só, essa palavra fala algo muito especial, que nós não nos vale apenas ouvir de Jesus, mas nós precisamos permanecer nele. Permanecer no Senhor Jesus é o que é importante. Então, uma vez que nós ouvimos, que nós fomos ministrados pelo Senhor, é importante que nós permaneçamos nele. E então, queridos, olha só, esses dias, mais precisamente, acho que foi ontem ou foi anteontem, eu ouvi uma frase muito interessante, que dizia bem assim: nós não escolhemos em qual família nós vamos nascer, mas nós escolhemos qual família nós vamos construir. Eu achei muito interessante porque a gente não escolhe em que família a gente vai nascer, mas nós temos a possibilidade de escolher que tipo de família nós vamos construir. E a família que nós desejamos construir, quando nós conhecemos o Senhor Jesus, é uma família que esteja fundamentada nele, fundamentada na palavra de Deus. Sabe por quê? Porque a palavra de Deus, ela é totalmente, sempre, de Gênesis a Apocalipse, em toda a narrativa bíblica, nós encontramos algo muito especial de Deus para as nossas vidas. Deus falando e mostrando quão importante é viver em família, quão especial é. Então a gente entende com isso que família é um projeto de Deus, é um plano de Deus, né? Então, lá no Gênesis, no capítulo 1, logo de início, quando Deus começa a criar todas as coisas, ele cria a terra, ele cria a lua, o sol, e ele vai criando todas as coisas, as águas, as aves e tudo mais, e ao final de cada criação, ele diz que tudo ficou muito bom, tudo ficou bom, né? A única vez que Deus fala que não foi bom, que não ficou bom, é quando ele fala que não seria bom que o homem vivesse só, né? Então, por isso, o Senhor fez ali para Adão uma auxiliadora, que ele fosse idônea, fez Eva para que estivesse junto com ele, né? Então, a partir daí, todo o plano do Senhor é mostrado para nós na narrativa bíblica, né? Que é plano dele que nós vivamos em família. Então, a base de uma família é o casamento, né? O casamento. E a base do casamento é Jesus Cristo. Por isso que eu achei esse texto muito especial, porque ele fala para nós permanecermos em Cristo. Então, nós precisamos continuar, né, com a nossa família, com a nossa vida familiar firmada no Senhor.
firmada em Jesus Cristo, porque quando nós estamos firmados em Jesus, pode vir a tempestade que vier, pode vir as lutas que vierem, nós estamos firmados na rocha que é Jesus, e isso nos dá forças para continuar, isso nos dá ânimo diante das tribulações, das adversidades, porque nós estamos firmados nele, naquele que nós ouvimos e conhecemos dele, nós continuamos firmados nele. E quando nós continuamos firmados nele, nossa família também continua firmada no Senhor. E nós temos a possibilidade de enfrentarmos as lutas mais fortalecidos, buscando sempre no Senhor aquilo que nós mais precisamos, que é um ânimo novo para continuar, buscar a todo tempo no Senhor. Só deixar que tá vindo barulho lá de fora. Buscar no Senhor sempre algo de melhor para a nossa vida, para a nossa família, e isso nós só encontramos em Jesus Cristo, que é a base, né, como eu disse para vocês, é a base do nosso casamento. Então, ali em João, né, quando Jesus, a Bíblia narra que Jesus realizou o primeiro milagre dele exatamente em um casamento. Olha só que interessante. O primeiro milagre relatado na Bíblia por Jesus foi em um casamento. Isso nos leva a entender, então, que realmente existe um projeto precioso do Senhor para o casamento, para a vida familiar. Porém, nós sabemos que enquanto Deus tem um plano, um projeto de vida familiar para todo homem, para toda mulher, nós sabemos também que o inimigo, o diabo, ele tenta de todas as formas destruir a vida familiar. E por onde que ele começa? Pelo casamento, né? Destruindo um casamento, obviamente, a família é destruída, né? Então, nós sabemos que ele tenta incessantemente destruir os casamentos, a vida familiar, para desestruturar mesmo o ser humano, né? Mas nós também sabemos que nós estamos firmados na rocha, né? Então, o inimigo pode tentar, e ele vai tentar, porque ele usa de todos os recursos, não apenas para destruir o casamento, mas também para distorcer o plano perfeito de Deus, de uma vida familiar, de um casamento no modelo tradicional, né? O inimigo, ele tenta distorcer de todas as formas, então ele usa de todos os recursos disponíveis para então destruir a vida familiar. Aí, queridos, eu fiz uma pesquisa, olha só, uma triste realidade que nós estamos vivendo. Os cartórios registraram um aumento de 18,7% nos números de divórcio durante a pandemia. E, tristemente, o nosso Distrito Federal, lugar onde moramos, ocupou o primeiro lugar em 2021 no crescimento de divórcios efetuados, seguido por outros estados, Amapá. O vídeo pausou aí, gente? Aqui pausou para mim. Espero que esteja tudo bem. Digam aí para mim. E então, essa facilidade, entre aspas, né, do online, né, do remoto, aconteceu que ficou assim, de forma mais tranquila, mais facilitada para as pessoas se divorciarem. Então, aquela situação que já estava acontecendo, né, de muitos divórcios, de muitos casamentos desfeitos, que a gente sabe que é uma realidade que não é de agora, não é de hoje, mas com a pandemia e com essa facilidade de poder se divorciar sem nem sair de casa, veja bem, em poucos minutos, entrando no seu celular ou no seu computador, um em cada lugar, o marido em um lugar, a mulher em outro, e podendo se divorciar num prazo muito rápido, de uma forma muito dinâmica. Então isso acabou que impulsionou a haverem mais divórcios, né? E eu fiquei pensando assim, poxa, para construir uma família, a gente leva tanto tempo, né? A gente leva muitos anos para construir uma família. E para destruir uma família agora, porque a gente saiba, demorava-se meses, né? Um processo de divórcio demorava-se meses. E hoje é assim, no estalar de dedos, online, a pessoa entra no computador ou no celular e ela consegue se divorciar em poucos minutos. Então isso é muito assustador, porque é algo
que é construído dia a dia, ano a ano, entre um homem e uma mulher, pode ser destruído de uma hora para outra com um simples toque no celular. Então isso é realmente muito assustador, mas nós continuamos crendo que Jesus, que Deus, Ele fez um plano perfeito para a vida do homem e para a vida da mulher, que é a familiar, que é o casamento. Amém? Olha só, essa triste realidade de alguma forma assim, nos causa uma certa desesperança. Na verdade, quando a gente olha para essa situação, eu quando olhei para essa situação, e eu fui filha de pais divorciados, então assim, é algo realmente triste, porque quando a gente passa por esse processo, dentro da nossa casa, na nossa família, a gente acaba desacreditando no casamento, né? Eu vivi durante muitos anos desacreditando do casamento, achava que casamento era algo assim que não tinha futuro, né? Porque eu vi dentro da minha casa. E aquilo ali para mim era algo que não me atraía. O casamento não me atraía. Porque as experiências que nós temos, geralmente elas geram em nós medo, geram em nós uma certa repulsa por aquilo que a gente viveu. E isso então acaba que vai colocando na nossa cabeça uma falta de fé no casamento, uma desesperança. E hoje, olhando para toda essa situação, para esse crescimento dos divórcios no Brasil, e eu creio que não seja só no Brasil, eu pesquisei só no Brasil, mas eu acredito que não foi só no Brasil que aconteceu isso, foi em todos os lugares, porque afinal a pandemia atingiu o mundo inteiro. Então eu acredito que foram muitos os países que tiveram esse crescimento no divórcio, né? Mas olhando para a nossa realidade, eu sinto assim que em muitos pode causar uma desesperança, em muitos pode gerar um sentimento de que, poxa, é uma catástrofe que está acontecendo na vida conjugal, na vida familiar. Então vai acontecendo que as pessoas vão perdendo, o casamento vai perdendo a credibilidade, e as pessoas vão cada vez mais, os jovens vão cada vez mais sentindo menos vontade de se casar, e aqueles que estão casados e já estão vivendo qualquer problema no casamento, no relacionamento, as pessoas já vão pensando assim, poxa, tá tão fácil hoje divorciar, nem é mais como antes, que era caro, que era difícil e demorado, agora tá tudo tão facilitado, e eles acabam migrando para essa situação porque pela facilidade. Olha só que triste, né? Se tornou fácil se divorciar. E aí tudo isso que está acontecendo, essa desesperança com relação ao casamento, à vida familiar, ela pode até estar acontecendo à nossa volta. Ela está acontecendo à nossa volta, mas não em nós. Sabe por quê? Porque como nós temos estudado há quase um ano, Cristo está em nós. Cristo em nós é a esperança, ainda que à nossa volta exista toda essa desesperança, né, com relação à vida familiar. Cristo em nós, habitando em nós, é a esperança da glória, né? Então, a esperança da glória não é uma esperança circunstancial, não é uma esperança aqui do nosso, a nossa volta do que está acontecendo, é uma esperança que vai muito além, é uma esperança que vai além da nossa imaginação. Algo muito precioso o Senhor tem para nós, algo precioso Deus tem para realizar na vida daqueles que realmente confiam e esperam no Senhor. Aqueles que realmente se firmam no Senhor, aqueles que realmente ouvem do Senhor Jesus e vivem nele, como foi o texto que eu comecei lendo com vocês aqui. Ouvir e permanecer nele, porque quando nós permanecemos nele, nós conseguimos enfrentar as dificuldades, né? Conseguimos sim, porque Ele está em nós e nós estamos com Ele, aleluia, glória a Deus. Isso é motivo mais que suficiente para nós continuarmos com a nossa esperança viva, com a nossa fé viva naquele que instituiu a família como algo precioso. O nosso Deus, quando Ele preparou um homem e uma mulher para viverem em comum, uma vida familiar, foi um plano perfeito dele. E tudo aquilo que Deus faz
tudo que é perfeito, tudo que é maravilhoso, que Deus faz para ser bênção na vida do homem, na vida da mulher, obviamente o inimigo ele vai tentar. Sempre foi assim desde o início, desde o Éden, né? O inimigo ele não desiste de tentar destruir aquilo que Deus constrói, ele não desiste. Mas nós continuamos firmados naquele de quem nós aprendemos, de quem nós ouvimos. Nós continuamos firmes no nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Nossa esperança da glória. Portanto, a nossa esperança não pode estar condicionada ao que está acontecendo à nossa volta. Não pode. Ainda que esteja caindo e desabando tudo, ainda que venham catástrofes piores do que as que nós já enfrentamos, nossa esperança não pode estar nessa. A esperança não pode estar nas coisas que estão acontecendo hoje, ontem, amanhã. Não, nossa esperança está em algo muito maior do que isso que está por vir, que é a glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, é nisso que nós precisamos nos apegar. Nós precisamos nos apegar à glória que há de vir, ao nosso Senhor Jesus Cristo, que é o dono, o autor e consumador da nossa fé, aquele que nos ajuda todo dia a levantar e a olhar com olhos de fé para as situações mais difíceis que nós estamos vivendo. Realmente é desafiador. Domingo nós falávamos na sala de oração na igreja quão desafiadora é a vida familiar. É muito desafiadora mesmo a vida familiar. Não é porque nós somos cristãos, não é porque nós estamos inseridos em uma igreja, não é porque nós temos marido cristão, esposa cristã, filhos cristãos, criados no evangelho, que nós não temos desafios. Nós temos muitos desafios, muitos, inúmeros. Talvez mais ainda do que quem está aí no mundo, né? Porque nós ainda temos os desafios, sabemos que temos e temos que andar corretamente. Nós não podemos nos desviar do caminho. Aliás, não é a nossa intenção, jamais será nos desviar do caminho que é Jesus Cristo. Então, por isso, nós enfrentamos grandes desafios também, né? Mas o Senhor está conosco. Essa é a boa notícia, sempre. Olha só, irmãos, quando a nossa esperança está em Cristo, as desventuras do sistema desse mundo não nos afetam. Não nos afetam, porque nós estamos em Cristo, graças a Deus. Pelo contrário, essas desventuras, adversidades, tribulações que vêm, elas nos motivam ainda mais a esperar a glória que há de vir, a esperar pacientemente, alegremente pela glória que há de vir, porque ela virá. Então, essas situações, todas as vezes que nós estivermos passando por situações difíceis, por situações que estão nos colocando para baixo, nos deixando desanimados, desmotivados, lembremos, traguemos a nossa memória. Vamos lembrar que nossa esperança está na glória de Jesus Cristo. Nossa esperança não é aqui nesse mundo. Esse mundo jaz do maligno, está perdido mesmo. Mas enquanto nós estamos aqui, nós estamos sendo preparados para algo muito maior. Então vamos continuar firmes, sem nos desviar nem para a esquerda nem para a direita, mas continuar firmes no caminho que é Jesus Cristo. Amém? E olha só, eu só queria falar mais uma coisa para vocês. Se tudo que eu falei aqui para vocês fez algum sentido, então eu quero deixar o meu incentivo. Meu incentivo para que vocês permaneçam. Para que nós, o incentivo é para mim também, para que nós permaneçamos firmes em Jesus Cristo. Firmes na rocha que é Jesus, firmes nos ensinamentos de Jesus, firmes naquilo que a palavra de Deus nos instrui, nos ensina. Continuemos firmes, porque é somente no Senhor. O Senhor é a nossa rocha segura, é o nosso escudo protetor, é a nossa torre forte. Só no Senhor nós conseguiremos enfrentar os desafios dessa vida. E eles virão. Sempre, eles não vão parar, eles não vão acabar até que Jesus volte. Não vão acabar, não vai ter fim os nossos desafios, não vão se limitar à nossa espiritualidade. Não, pode ter certeza que não, muito pelo contrário. Quanto mais firmados, não sei se vocês já perceberam isso, mas quanto mais firmados no Senhor, quanto mais nós buscamos o Senhor, mais o inimigo se levanta.
para tentar nos derrubar, nos dar rasteira mesmo. É isso que ele tenta. Mas nós vamos prosseguir por fé, nós vamos continuar pelos olhos da fé, continuar olhando para Jesus e continuar prosseguindo, porque somente nele nós iremos encontrar a paz que excede o entendimento humano, enquanto tudo sendo a nossa volta. Nós sabemos que a paz está no nosso Senhor Jesus Cristo e somente nele nós encontramos a paz no meio da guerra, somente nele nós sentimos um alívio e uma paz, uma tranquilidade diante das dificuldades, diante das tribulações. Amém? Queridos, então é isso, né, que Deus colocou no meu coração para compartilhar com vocês nesta noite. Essa noite de oração, em que nós estamos aqui falando sobre família. E posteriormente, né, eu quero também fazer uma oração aqui, ou algumas orações nessa direção, direcionada exatamente para famílias, né, porque nós sabemos que precisamos de muita oração. Precisamos estar o tempo todo em oração. Queridos, nossa oração não é só algo assim, para ser feito no final de semana no culto, ou de manhã quando a gente acorda, ou na hora que a gente vai dormir para agradecer ao Senhor pelo dia, ou na hora que a gente vai comer para agradecer ao Senhor pelo alimento. Nós precisamos viver uma vida constante de oração. Nós precisamos estar em constante oração, em fervente oração, como diz o hino, né? Por quê? Porque a oração nos fortalece. A oração é que nos alimenta, é que nos deixa firmes e fortes diante das dificuldades. Então tenha uma vida de oração, busque ao Senhor logo pela manhã em oração, glorificando o nome dEle, dizendo que Ele é santo, que Ele é todo poderoso, que Ele tem o poder para conduzir a sua vida aquele dia e todos os dias, e que agradecendo as misericórdias dEle que se renova a cada manhã. Enfim, é o tempo todo, é vida de oração. Falar com Deus, conversar com Deus, é simples. Esses dias a gente estava num lugar e alguém pediu para alguém orar e a pessoa falou, era uma jovenzinha, ela falou, eu não sei orar, mas aí nós tivemos a oportunidade de falar assim, sabe, você é só conversar com Deus, fale com Ele, fale com o Senhor, fale com o seu pai, paizinho, obrigada. Uma oração de gratidão, né? Uma oração assim de busca por fortalecimento. Todos nós somos capazes, sim, e vamos cobrir nossa família, porque nós sabemos que o inimigo das nossas vidas, ele está aí pronto para destruir a nossa família, mas nós estamos como soldados sempre prontos para a batalha, orando o tempo todo, clamando pelo sangue de Jesus sobre as nossas famílias, sobre as nossas vidas, e assim nós vamos vencendo as batalhas, amém?